gelado e esperei o fim de semana passar. Na segunda de manhã, o celular dele apitou. Ao ler a notificação do banco e a fatura que eu havia acabado de enviar, ele começou a tremer. O jogo tinha acabado de mudar. Eu estava parada na entrada da sala com um prato na mão quando o meu filho disse aquilo. "Não se preocupem com a louça. Temos uma empregada de luxo aqui em casa." Disse assim, com aquela risada aberta de homem que acha que está sendo engraçado. Aquela risada que ele praticou em anos de eventos corporativos, de brinde em brinde, de sala em sala. Uma risada que foi ficando mais alta à medida que os 4 convidados responderam com sorrisos contidos, sorrisos educados. Aquela risada polida de quem não quer parecer grosseiro, mas achou graça sim, achou graça de verdade. E o Gustavo, meu filho, 41 anos, ex-dono de empresa, atual ocupante do meu quarto de hóspedes, completou o gesto com uma mão estendida em direção à cozinha. "Marlene, pode comer por lá. A gente prefere jantar em paz." Gustavo, meu filho, apontando para a cozinha, na minha casa, para mim. Fiquei parada por exatamente 1 segundo, não mais que isso. Porque aprendi, em 35 anos fazendo balanços para clientes que nunca queriam ouvir a verdade dos números, que o silêncio de 1 segundo pode parecer fraqueza para quem não sabe o que está por vir. Então peguei o prato com calma. Sorri. Um sorriso gelado, controlado. O tipo de sorriso que reservo para reuniões onde alguém tenta me empurrar um contrato ruim como se fosse um favor. Disse, claro, aproveitem, com uma voz absolutamente neutra, a voz de Marlene Teixeira Drummond, contadora, sócia, proprietária. Virei as costas e fui para a cozinha. Sentei na banqueta de madeira encostada na bancada, aquela que comprei numa feira de artesanato em Santa Catarina há 12 anos e que ainda está firme porque eu compro as coisas para durar. Pus o prato à minha frente. Comi devagar. Ouvi os sons vindos da sala, o tilintar das taças, risadas em ondas, a voz do Gustavo contando histórias de projetos que ele dizia que estavam em negociação, projetos que eu sabia não existirem, porque sei ler além das palavras, sei ler o intervalo entre o que se fala e o que se cala. Ouvi a voz da Fernanda, suave, estratégica, aquela voz de quem aprendeu que estar de acordo com o homem certo é um modelo de negócios. E enquanto eu comia, minha cabeça estava trabalhando com a precisão silenciosa de quem passou décadas construindo ordem em cima do caos financeiro de outras pessoas. Estava calculando, estava somando, estava montando a planilha mais importante que elaborei em toda a minha vida profissional. E não era sobre dinheiro, não apenas sobre dinheiro. Era sobre o que aquele momento representava, numa sequência que começou 7 meses antes e que eu, ingenuamente, tinha permitido que se prolongasse por meses além do que deveria. Porque quando você ama alguém, mesmo que esse alguém seja um filho adulto de 41 anos com arrogância suficiente para chamar a própria mãe de empregada na sala dela, você sempre deixa um tempo a mais, um espaço extra, uma margem de erro que a contabilidade não permite, mas o coração insiste em conceder. Aquela margem acabou naquela noite, com o tilintar de uma taça que era minha, bebida por alguém que eu estava sustentando, no apartamento que construí tijolo por tijolo com minhas mãos calejadas de anos de trabalho honesto. Deixa eu te contar como eu cheguei até aqui, porque você precisa entender o que eu construí antes de entender o que me tentaram tomar. Sou Marlene Teixeira Drummond, 66 anos. Contadora aposentada, mas nunca parada, porque a aposentadoria foi do cargo de empregada, não da capacidade de trabalhar. Ainda sou sócia minoritária da firma Drummond da Caixeta Contabilidade, que leva o meu sobrenome na razão social por decisão do Roberto, meu sócio de 30 anos, que disse que o meu nome era a única parte da sociedade que ele não aceitaria negociar. Divorciada há 19 anos de um homem que era belo, charmoso e notavelmente talentoso em gastar dinheiro que não existia. O divórcio me custou caro em tempo e em dor, mas me ensinou algo que nenhuma faculdade ensina: a diferença entre alguém que produz e alguém que consome. Aprendi a diferença e decidi, naquele ano, que nunca mais confundiria uma coisa com a outra. O apartamento no Moinhos de Vento eu comprei 27 anos atrás. 3 dormitórios, sala de estar com vista para as copas das árvores da rua,
Cozinha com bancada de granito que mandei instalar quando o dinheiro finalmente permitiu um luxo pequeno. Paguei à vista porque não gosto de dever nada a ninguém. Princípio que, como você vai perceber, não é hereditário. Cada metro quadrado daquele apartamento tem uma conta associada, um sacrifício inscrito, um ano de planejamento que precedeu a compra. Quando entrei pela primeira vez com a chave no bolso e não havia mais ninguém para pagar, me sentei no chão da sala vazia, apoiei as costas na parede e fiquei sentada por um longo tempo em silêncio. Era meu, completamente meu. Nenhuma margem de dívida, nenhuma parcela pendente. A sensação era física, algo que pesa nos ombros, desaparece de repente e você percebe que havia esquecido como era não carregar aquele peso. Criei o Gustavo naquele apartamento. Bem, escola boa, viagens de férias, faculdade particular em administração porque ele dizia que queria empreender. Dei o que ele pediu, mas não dei tudo o que ele queria, diferença que ele nunca entendeu e que com o tempo foi virando ressentimento. Gustavo sempre teve aquele talento específico para transformar o que você não deu em evidência, de que você não amava o suficiente. Quando a empresa dele foi bem, por alguns anos, ele mal ligava. Quando começou a afundar, ligava toda semana. A relação com meu filho funciona assim há décadas. Eu sou o porto no temporal e o coadjuvante na bonança. Aprendi a viver com isso, da mesma forma que se aprende a viver com qualquer condição climática imutável, com roupas adequadas e rotas de saída planejadas. Gustavo chegou na minha porta 7 meses antes do jantar daquela sexta-feira. Eram 8 da manhã de uma terça-feira fria de maio, e ele estava na calçada com 2 malas médias, um notebook numa bolsa de ombro e a Fernanda alguns passos atrás, com aquele ar de quem está fazendo uma concessão de imenso custo pessoal ao estar presente naquele momento. Gustavo tinha a expressão certa, contrição calculada, aquela mistura de humilhação que convida pena sem admitir derrota. Disse que a empresa tinha afundado. Disse que os sócios tinham sido desonestos, que o mercado tinha conspirado, que era vítima de uma sequência de circunstâncias que ninguém poderia ter previsto. Eu ouvi tudo. Não interrompi. Não disse que eu sabia, que eu tinha visto os números meses antes, que ele tinha me mandado os balanços pedindo para eu dar uma olhada, e que naquelas planilhas estava escrito, em linguagem que só quem trabalha com contabilidade lê com fluência, o exato roteiro da falência que ele ainda negava publicamente. Viagens de primeira classe para eventos que geravam 0 de retorno documentado. Aluguel de escritório no andar corporativo mais caro do centro, quando poderia trabalhar de qualquer lugar. Contratos de marketing com a empresa da Fernanda. Sim, a empresa da Fernanda, a namorada. Pagos em valores 3 vezes acima do praticado no mercado para serviços equivalentes. Tudo ali, em números, sem sentimento, sem narrativa, apenas a aritmética da má gestão alimentada por vaidade. Eu tinha ligado para ele na semana depois de olhar aqueles balanços. Disse, com o cuidado que a relação ainda merecia naquele momento, que os números eram preocupantes, que precisávamos conversar sobre mudança de rota antes que o buraco ficasse grande demais para tapar. Ele respondeu que eu não entendia o setor de eventos, que eram investimentos estratégicos de longo prazo, que deveria confiar no julgamento dele. Desliguei o telefone. Fui até o computador, abri uma pasta nova, digitei o nome Drummond G. Arquivos e comecei a guardar tudo. Cada e-mail que ele me enviou, cada balanço, cada mensagem pedindo opinião ou conselho que eu dava e que ele descartava com uma resposta de uma linha. Guardei tudo não por maldade, mas porque sou contadora. Porque aprendi que documentos não envelhecem e memórias, sim. Porque sabia, com aquela clareza fria que não é crueldade, é apenas experiência, que um dia aquela pasta ia ser necessária. Quando ele apareceu na porta com as malas, eu abri. Deixei entrar. Disse que podia ficar enquanto reorganizava a vida. Não coloquei prazo. Não pedi garantia formal. Fiz uma única concessão de mãe. Aquele espaço pequeno onde ainda se acredita que o filho vai encontrar o próprio caminho se você deixar tempo suficiente. Mas nunca parei de registrar. Cada transferência que fiz nos 7 meses seguintes, alimentação, conta de luz, água, internet, academia, assinatura de streaming, gasolina, compras de supermercado, uma quantia mensal que ele chamava de ajuda temporária
e que eu depositava sem comentário, mas com descrição detalhada no extrato. Cada nota fiscal, cada compra que saía da minha conta e servia ao conforto dele ou da Fernanda, que estava ali quase todos os dias e às vezes dormia no quarto de hóspedes como se fosse o quarto dela. Documentei em paralelo, com precisão, porque sabia que aqueles números precisariam falar por mim quando as palavras não fossem suficientes. Ele raramente agradecia. Às vezes nem aparecia para jantar, mesmo quando eu tinha cozinhado. Trazia a Fernanda sem avisar, usava minha cozinha, minha máquina de lavar, meu estacionamento, meu espaço. Certa tarde, eu estava trabalhando no quarto e ouvi ele no telefone, na sala, descrevendo o apartamento para alguém com a familiaridade de proprietário. É um lugar ótimo, bem localizado, muito bem equipado, boa estrutura. Nenhuma menção de que era meu. Parei de digitar, esperei o silêncio. E depois voltei ao trabalho, porque aquilo não era ainda o momento. Eu sabia, com a intuição de quem aprendeu a aguardar o timing certo em negociações, que meu filho só cometeria um erro fatal quando se sentisse completamente seguro. Completamente impune. Estava esperando esse momento com a paciência que só os anos ensinam. E então chegou a sexta-feira do jantar. 4 convidados que eu nunca tinha visto. 2 casais jovens, roupas caras, aquele ar de quem cresceu em apartamento de alto padrão e nunca precisou calcular quanto custa 1 quilo de carne bom. O Gustavo tinha chegado na quinta-feira à noite dizendo que ia ter uns amigos para jantar no sábado, não pedindo, informando, da mesma forma que se informa ao serviço de quarto. Passei a sexta-feira inteira cozinhando. Entrada, prato principal, sobremesa. Arrumei a mesa com a toalha bordada que guardo para ocasiões especiais. Aquela que a minha mãe me deu quando me casei e que sobreviveu ao casamento e a tudo que veio depois. Coloquei as taças boas. Dobrei os guardanapos. Me arrumei, coloquei uma blusa bonita, me preparei para uma noite agradável. E então ele disse aquilo. Não se preocupem com a louça. Temos uma empregada de luxo aqui em casa. Sorri. Peguei meu prato. Fui para a cozinha. Comi sentada na banqueta, ouvindo os sons da sala. E enquanto comia, minha cabeça estava trabalhando com a precisão silenciosa de quem já sabe exatamente o que vai fazer na manhã seguinte. Na manhã seguinte era segunda-feira. E na segunda-feira eu ia mandar a conta. Não era raiva, era aritmética. E eu sempre fui muito boa em aritmética. Antes de te contar o que aconteceu na segunda-feira de manhã, me diz uma coisa. Se fosse você sentada naquela cozinha, você teria feito o mesmo que eu fiz? Comenta aqui embaixo. Depois volta, porque o que aconteceu quando o celular dele apitou, eu preciso que você veja. Você quer saber o que eu fiz no domingo antes da segunda-feira? Deixa eu te contar. Não dormi bem no sábado à noite. Não foi insônia de angústia, não foi aquela virada de madrugada de quem está sofrendo. Foi a insônia de quem está com a mente ocupada demais para descansar, aquela agitação de resolução, de chegada. Me levantei às 5h30 da manhã, fui até a cozinha, fiz café no modo que só faço quando preciso pensar com clareza, coado na hora, forte, sem açúcar. Me sentei à mesa da sala com o notebook aberto e a pasta Drummond G, Arquivos, aberta na tela. Liguei para o Roberto às 8 da manhã. Ele atendeu no segundo toque, o que significa que já estava acordado faz tempo, porque o Roberto é assim. Acorda cedo, trabalha devagar, não desperdiça nenhum minuto e nunca desperdiça nenhuma palavra. Contei o que tinha acontecido no jantar. Descrevi a cena. Ouvi o silêncio do outro lado da linha por alguns segundos. O silêncio do Roberto não é vazio, é processamento. Depois ele disse, com aquela voz pausada que eu conheço há 3 décadas, a voz de quem está escolhendo cada sílaba antes de colocá-la no ar. Marlene, você tem tudo documentado? Respondi que sim. Outro silêncio. Então é hora. 2 palavras. Mas com o Roberto, 2 palavras certas valem mais do que qualquer discurso. Passamos o domingo trabalhando por videoconferência. Ele na casa dele, eu na minha sala, com os papéis espalhados na mesa. Roberto puxou os registros que eu tinha enviado ao longo dos meses, eu organizei os extratos por data e categoria. Juntos, montamos uma planilha com 7 meses completos de despesas integralmente custeadas por mim em benefício direto do Gustavo. Alimentação estimada, com base em compras de supermercado documentadas,
despesas fixas do apartamento calculadas proporcionalmente pela presença dele, transferências diretas que eu tinha feito, compras específicas que incluíam itens exclusivamente para uso dele ou da Fernanda. Tudo com data, valor exato e descrição. Tudo rastreável nos extratos que eu tinha guardado mês a mês. O total, quando Roberto fechou a planilha e rodou a soma, foi R$ 47.380. Fiquei olhando para o número na tela por um momento. Não fiquei triste. Não fiquei com raiva. Fiquei com aquela sensação específica que conheço de longos anos de auditoria. A sensação de ver a realidade nua, sem o verniz das histórias que as pessoas constroem para não precisar encarar os números. R$ 47.380. 7 meses. O custo de ter um filho adulto morando à custa da mãe enquanto a chamava de empregada no próprio jantar. Às 4 da tarde, Roberto me conectou com a Isadora por videochamada. A Isadora é advogada tributarista, 38 anos, filha da minha amiga Beatriz, que faleceu 4 anos atrás de uma doença que foi rápida demais para ser justa. Ajudei a pagar parte da faculdade da Isadora quando a Beatriz ficou doente e as coisas apertaram. A Isadora sabe disso e me trata como segunda mãe, o que eu aceito com o cuidado de quem não quer ser peso, mas tampouco quer recusar o afeto genuíno. Ela entrou na chamada, ouviu o que eu tinha, assistiu Roberto apresentar a planilha e ficou quieta por um momento com aquele olhar que ela herda da mãe. O olhar de quem está organizando os fatos antes de falar qualquer coisa. Tia Marlene, ela disse com cuidado, isso aqui é suficiente para uma ação de cobrança por enriquecimento sem causa. Valores, datas, documentação paralela. Se ele tiver assinado qualquer coisa, mensagem, e-mail, qualquer registro onde reconheça a dívida ou prometa devolver, isso vira dívida civil reconhecida de imediato. Abri a pasta no computador. Rolei até a seção de e-mails salvos. Encontrei o que eu sabia que estava lá desde que arquivei no segundo mês da chegada do Gustavo. Um e-mail enviado por ele em outubro, assunto sobre as despesas, onde escrevia em 3 linhas que estava ciente do que eu estava custeando, que era uma situação temporária e que, assim que se estabilizasse, devolveria tudo com juros. Curto, informal, sem assinatura de advogado ou formatação jurídica, mas enviado do endereço pessoal e registrado com data e hora no meu servidor de e-mail. Isadora ficou em silêncio por 3 segundos exatos. Depois disse, tia, isso é o documento. É com isso que a gente trabalha. Na segunda-feira de manhã, levantei às 6. Me vesti com cuidado, calça de alfaiataria cinza, blusa clara, os sapatos fechados que uso para reuniões. Me olhei no espelho antes de sair do quarto e reconheci a mulher que estava olhando de volta. A Marlene que trabalha, a Marlene que decide, a Marlene que não foi criada para comer na cozinha da própria casa. Preparei café. Sentei à mesa da sala com o notebook aberto. O Gustavo ainda dormia. Eram 6h15 da manhã e ele raramente acordava antes das 10 quando não tinha compromisso. Acessei o sistema da firma, carreguei a planilha que Roberto e eu tínhamos finalizado e gerei o documento, uma notificação de cobrança extrajudicial nos formatos corretos, com cabeçalho da Drummond em caixeta Contabilidade, CNPJ da firma, assinatura do Roberto como responsável técnico e da Isadora como consultora jurídica. O valor? R$ 47.380, referente a 7 meses de despesas custeadas pela proprietária do imóvel em benefício do ocupante Gustavo Teixeira Drummond, sem contrapartida formal, sustentado pelo e-mail de confissão voluntária de outubro. No final do documento, uma linha simples, sem drama. Solicitamos manifestação formal em 15 dias úteis. Em caso de ausência de resposta, a matéria será encaminhada à esfera judicial. Anexei os extratos, todos, página por página, mês por mês. Depois, abri o aplicativo do banco. Cancelei as permissões que o Gustavo tinha na conta de despesas domésticas que eu tinha criado para facilitar as compras do dia a dia. Minha concessão prática de mãe, que achava que facilitar o cotidiano era uma forma de ajudar. Bloqueei o cartão adicional que estava no nome dele. Fecha-se a torneira antes de fazer o balanço. Então abri o e-mail e enviei o documento, com confirmação de leitura ativada. O celular dele apitou no quarto.
Ouvi o silêncio que se segue a um apito de notificação quando a pessoa ainda está dormindo. Depois o barulho do colchão quando alguém se mexe. Passos no corredor. Gustavo apareceu na porta da sala de pijama, cabelo despenteado, o celular na mão e uma expressão que eu nunca tinha visto nele em 41 anos de convivência. Era uma expressão que ele nunca tinha se permitido mostrar para mim. Era medo. Não o medo performático de filho que errou e vai pedir desculpa com um abraço calculado. Era medo real, físico, o medo de quem viu o chão desaparecer sob os pés sem aviso nenhum. "Mãe", ele disse, a voz ainda rouca de sono. "O que é isso?" Tomei um gole de café antes de responder. Deixei o silêncio trabalhar por 2 segundos. É uma notificação de cobrança. Formal. Com todos os valores que custeei nos últimos 7 meses, respaldada pelo e-mail que você mesmo enviou em outubro. Ele abriu a boca. "Você não pode fazer isso. Eu sou seu filho." Coloquei a xícara na mesa com cuidado, sem barulho. "Exatamente, Gustavo. Você é meu filho, não meu patrão. Na sexta-feira você me mandou comer na cozinha da minha própria casa e me chamou de empregada na frente de estranhos. Então resolvi me comportar como você sugeriu. Empregada manda fatura." Ele ficou branco. Uma palidez que começou na testa e desceu. "Eu estava brincando", ele disse. Olhei para ele com a mesma calma com que olho para um balanço com números no vermelho. Uma calma que não é indiferença. É a acumulação de décadas de lidar com o que é, não com o que se gostaria que fosse. Eu também respondi. "Mas a fatura é real." Gustavo passou horas tentando argumentar. Ficou na sala, foi para o quarto, voltou para a sala, o celular na mão o tempo todo. Eu vi ele ligar para a Fernanda. Ela chegou às 11 da manhã com aquela postura de quem vem mediar um conflito que não a afeta diretamente, mas que afeta muito o estilo de vida dela. Entrou, me cumprimentou com uma voz que tentava soar natural. Sentou no sofá da minha sala com aquele ar de quem tem direito de estar ali. "Dona Marlene", ela começou, com a suavidade estratégica de consultora de imagem que sabe como empacotar mensagens difíceis. "Acho que tem um mal-entendido." O Gustavo ficou muito preocupado. "A família não funciona assim, com cobranças formais, documentos. Isso parece muito agressivo para uma situação que pode ser resolvida em conversa." Olhei para ela com atenção. Isadora sempre diz que meu olhar em silêncio é mais eloquente do que qualquer argumento, e naquele momento escolhi confirmar a teoria dela. Deixei o silêncio durar o suficiente para ela perceber que eu não ia me apressar em responder por consideração a ela. Depois disse: "Fernanda, você jantou na minha casa 3 vezes por semana durante 7 meses. Bebeu meu vinho, usou minha lavanderia, dormiu no meu quarto de hóspedes como se fosse o seu quarto. E antes disso, recebeu contratos da empresa do Gustavo pagos 3 vezes acima do valor de mercado, com dinheiro que não era dele e que contribuiu para a falência que trouxe ele até a minha porta. Você não tem posição nessa conversa, e seria muito prudente da sua parte não tentar criar uma." O silêncio que se seguiu foi diferente do constrangimento social comum. Era o silêncio de quem acabou de entender o tamanho do que a pessoa à sua frente sabe. Gustavo tentou uma última cartada. Me olhou diretamente, com aquele olhar que ele aprendeu a usar desde criança para negociar comigo, o olhar que mistura desafio com apelo. "E se eu não pagar?" "Então a Isadora entra com ação judicial em 15 dias, sustentada pelo e-mail que você mesmo assinou. Seu nome vai para protesto, o que vai complicar qualquer tentativa de reconstrução de crédito que você esteja planejando. E enquanto o processo corre, encaminho notificação formal para desocupação do imóvel por encerramento de comodato verbal, prazo legal de 30 dias. Você pode verificar com qualquer advogado que quiser." Ele me olhou por um longo tempo. A Fernanda ficou em silêncio ao lado dele, olhando para as próprias mãos. Depois Gustavo foi para o quarto e fechou a porta sem bater, o que de certa forma revelava mais sobre o estado dele do que se tivesse dado um estrondo. Não tinha força nem para a raiva performática. Naquela tarde, depois que a Fernanda saiu em silêncio e o Gustavo ficou trancado no quarto, sentei no sofá da sala e fui assaltada por algo que não estava no meu planejamento. A dor. Não a dor aguda da humilhação do jantar que eu tinha administrado com frieza calculada. Era uma dor mais antiga, mais funda.
Aquela dor que fica depositada nas camadas mais profundas de quem passou décadas carregando situações difíceis sem se permitir sentir o peso total delas. Olhei para a sala, para a mesa com a toalha bordada que eu tinha dobrado e guardado depois do jantar, para o sofá de tecido que está ficando gasto no canto onde eu costumava me sentar para ler, para as janelas com vista para as árvores da rua, aquelas árvores que eu conheço em todas as estações porque moro nessa rua há 27 anos e as observei crescer. Esta sala era minha. Esta casa era minha. E por 7 meses eu tinha comido na cozinha emocionalmente, por assim dizer, guardando o melhor espaço para quem me chamava de empregada. A sensação que tomou conta naquele momento não era de vitória, era de luto. Luto por um filho que eu imaginei que seria diferente. Luto pelo espaço de ilusão que cada mãe guarda, aquele compartimento pequeno onde você ainda acredita que o filho vai amadurecer, vai encontrar o caminho, vai um dia reconhecer o que você fez por ele e ser grato de verdade. Não chorei, porque não tenho mais aquele tipo de choro fácil, o choro que me deixava por horas. Mas fiquei sentada em silêncio por muito tempo com aquele peso nos ombros, que é diferente da tristeza. É a sensação física de uma ilusão que desaparece de uma vez. Dona Celeste me ligou naquela tarde. Ela tinha visto a movimentação de carros em frente ao prédio, o ir e vir da Fernanda, o Gustavo descendo 2 vezes para fumar na calçada com cara fechada. Marlene, está acontecendo alguma coisa? Contei brevemente. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse com aquela voz firme de ex-diretora de escola que dirigiu por 20 anos uma instituição pública de Porto Alegre e que nunca aprendeu a dourar a realidade para não assustar os outros. Esse menino sempre foi arrogante. Desde os 12 anos, eu via ele na calçada, aquele jeito de andar que diz que o mundo foi feito para ele. Você fez certo, Marlene. Fez mais do que certo. Aquelas palavras simples me atingiram de um jeito que não esperava. Não chorei, mas precisei sentar mais fundo no sofá e fechar os olhos por um momento. Porque às vezes a validação mais necessária não vem dos documentos, nem das planilhas, nem dos processos. Vem de alguém que te conhece há décadas, que te viu criar o filho, te viu trabalhar, te viu envelhecer com dignidade, dizendo que você fez certo. Fiz certo. Guardei aquelas palavras como se guarda algo valioso, com cuidado, no lugar certo, para quando precisar. Nos dias seguintes, aprendi o que é o silêncio dentro de uma casa ocupada por alguém que não te fala. Gustavo saía cedinho, voltava tarde, passava pela sala sem me olhar. A Fernanda parou de aparecer. A tensão tinha aquele sabor específico de coisa que está chegando ao fim, aquela vibração de ar carregado antes de tempestade que ainda não se decidiu a cair. Mas eu não me deixei consumir por aquela tensão. Acordava cedo, fazia café, trabalhava na mesa da sala com o notebook, atendia clientes da firma por videochamada, trocava mensagens com o Roberto sobre a expansão que tínhamos conversado há meses e que eu estava, pela primeira vez em anos, com energia e clareza mental para avançar. Comia na hora certa, dormia bem, caminhava de manhã com a Dona Celeste às 7 horas pelo quarteirão. E fui percebendo, com alguma surpresa, que a casa estava ficando mais leve. Não porque o problema tinha sumido, mas porque eu tinha parado de me adaptar ao problema. Tinha parado de me encolher, de modular minha presença para não incomodar alguém que vivia do meu dinheiro no meu apartamento. Aquilo era minha casa. Eu comia na sala. Usava as taças boas quando queria. Colocava música quando trabalhava. Não pedia licença para ocupar meu próprio espaço. A reconstrução começa assim. Não com um evento dramático. Começa com a decisão de parar de se fazer pequena nos próprios espaços. Foi na quarta-feira daquela semana, enquanto eu trabalhava na mesa da sala, que ouvi o Gustavo no quarto ao telefone. A porta estava apenas encostada e a voz dele chegava em fragmentos, o suficiente para eu entender o contorno do que estava sendo dito, mesmo sem ouvir cada palavra. Ele falava com alguém sobre o apartamento, sobre a situação com a velha, que era eu naturalmente. Sobre o prazo de 30 dias, sobre um documento que ela arrumou com os advogados. E então ele disse uma coisa que mudou o tom de tudo. Precisamos ver o que está no nome dela antes de isso ir para a justiça. O Roberto sabe de tudo. Se a gente conseguir o que precisa do escritório antes do prazo,
Não ouvi o resto porque ele abaixou a voz. Mas o que ouvi foi o suficiente. Roberto, meu sócio, meu amigo de 30 anos. Por que o nome do Roberto estava naquele telefonema? Aquele fio puxado de dentro de mim, uma sensação que não era medo, porque já passei da época em que tenho medo antes de ter fatos. Era a sensação de caçador que ouve um galho quebrar no lugar errado dentro da mata fechada. Atenção. Foco. Algo está se movendo que eu não vi ainda. Fechei o notebook com cuidado, sem barulho, e fui até a cozinha preparar mais café. Precisava pensar. Aquela noite eu não dormi bem de novo. Mas diferente da insônia de resolução de antes, essa era a insônia de quem está com um fragmento de informação que não encaixa e que não para de virar na cabeça procurando onde se encaixa. O Roberto sabe de tudo. Se a gente conseguir o que precisa do escritório antes do prazo. Antes do prazo. 15 dias úteis era o prazo da notificação extrajudicial que eu tinha enviado. E o escritório era a firma, Drummond & Caixeta, onde estão os registros de todos os meus ativos, todas as minhas aplicações, todas as estruturas contábeis que Roberto e eu construímos juntos ao longo de 3 décadas. Levantei às 5 da manhã, fiz café e abri o computador. Primeiro verifiquei meus acessos ao sistema da firma. Tudo normal, tudo na ordem que eu deixei. Depois, verifiquei os arquivos que tinha compartilhado com o Roberto nos últimos meses, os documentos da planilha da cobrança, as conversas que tínhamos tido por e-mail, e então abri a última mensagem que o Roberto me tinha enviado, de domingo, depois de fecharmos o documento. Uma mensagem técnica, objetiva, sobre os próximos passos. Nada de errado ali, mas o fragmento da conversa do Gustavo não saía da cabeça. Resolvi não agir por suspeita. Sou contadora, não trabalho com suspeita, trabalho com evidência. Então decidi observar antes de perguntar qualquer coisa. Coloquei um alerta nas minhas contas para qualquer movimentação fora do padrão. Verifiquei o status dos meus investimentos um por um. Revisei os poderes de acesso que terceiros tinham em qualquer coisa ligada ao meu CPF. E foi nessa revisão que encontrei algo que não devia estar lá. Na firma, havia um acesso de consulta cadastrado há 3 semanas, sob um login auxiliar que Roberto usa para delegar tarefas a estagiários. Não era incomum em si. Roberto sempre teve esse acesso. Ele é meu sócio e responsável técnico. O que não deveria estar lá era uma exportação de relatório feita daquele login na semana anterior. O relatório completo de composição patrimonial da sócia Marlene Teixeira Drummond. Imóveis, aplicações, participações societárias. Tudo. Fechei o notebook. Fiquei sentada por um longo momento com as mãos sobre a mesa, olhando para as minhas próprias mãos. Mãos que eu já vi calejadas de anos em que também fazia trabalho físico para complementar renda. Mãos que aprenderam a segurar caneta, teclado, documento e, quando necessário, a própria dignidade quando os outros tentam tirar. Não entrei em pânico. O pânico não ajuda ninguém. Peguei o telefone e liguei para a Isadora. Ela atendeu na 3ª chamada, ainda com voz de quem acabou de acordar. Quando contei o que tinha encontrado, o sono sumiu da voz dela em 30 segundos. Tia Marlene, isso é sério. Um relatório de composição patrimonial exportado sem a sua autorização é acesso indevido a dados confidenciais. Quem exportou esse relatório? Disse o login. Silêncio. Pode ser delegação legítima do Roberto. Mas se o Gustavo teve acesso a esse documento... Ela não terminou a frase, mas eu terminei por dentro. O Gustavo saberia exatamente o que eu tenho, onde está e como tentar chegar lá antes de um processo judicial. Isadora, preciso que você venha aqui. Hoje? Hoje. Ela chegou às 10 da manhã com um notebook, uma pasta e aquele olhar de quem deixou de ser filha de uma amiga para ser profissional sem que eu pedisse. Me abraçou na porta por um segundo apenas, depois foi direta para a mesa da sala. Me conta tudo desde o começo, tia, cada detalhe. Contei tudo, o jantar, a notificação, a conversa que ouvi, o acesso no sistema da firma. Isadora ouviu sem interromper. Tomou notas. Depois ficou em silêncio por um momento, com a caneta parada sobre o caderno, e disse: Eu preciso que você ligue para o Roberto agora, na minha frente. Liguei. O Roberto atendeu ao segundo toque, aquela prontidão de sempre, a voz calma. Marlene, bom dia.
Disse que estava com a Isadora e que precisávamos conversar sobre o acesso ao sistema da firma. Houve uma pausa pequena, tão pequena que não notaria se não o conhecesse há 3 décadas. Sobre qual acesso? Descrevi o login auxiliar, a data, o relatório exportado. O silêncio daquela vez foi mais longo. Marlene, ele disse devagar, preciso te explicar uma coisa. O que Roberto me contou durou 20 minutos. Ele falou com cuidado, com aquela precisão verbal que tem quando a situação exige. E eu ouvi sem interromper, porque aprendi que quando alguém importante na sua vida está explicando algo difícil, interromper é dar a eles a desculpa de não terminar. O Gustavo tinha ligado para Roberto 10 dias antes. Tinha dito que queria entender a situação da mãe antes de responder à notificação, que estava preocupado com as finanças dela e que precisava de uma visão geral para poder conversar de igual para igual. Roberto, que conhecia o Gustavo desde que ele era criança, que o viu crescer e que tinha, admitiu ali, uma certa disposição para acreditar no filho da amiga, tinha exportado o relatório apenas para dar uma olhada, antes de decidir se passava ou não. Mas antes de passar para o Gustavo, Roberto foi enfático nesse ponto, tinha ligado para o Gustavo de volta e dito que não podia fazer isso, que era informação da sócia e que precisaria da minha autorização. E não tinha passado o documento. Marlene, eu cometi um erro ao exportar sem te avisar primeiro, mas o relatório não saiu da minha máquina. Posso mandar o log do sistema agora mesmo se você quiser. Isadora, que estava ouvindo pelo alto-falante, anotou alguma coisa. Depois disse: Roberto, a gente vai precisar desse log sim, e de uma declaração formal de que o documento não foi transmitido. Roberto enviou o log em 15 minutos. Isadora analisou, confirmou. O relatório tinha sido exportado, ficado no computador do Roberto por 6 dias e deletado sem transmissão. O Gustavo não tinha conseguido o que queria por esse caminho, mas o fato de ter tentado me dizia tudo o que eu precisava saber. Tia Marlene, Isadora disse, fechando o notebook. O Gustavo tentou mapear o seu patrimônio antes de responder à notificação. Isso muda o caráter da negociação. Ele não estava avaliando se pagava. Estava avaliando se você tinha como forçá-lo. Aquilo ficou no ar por um momento. O que você quer fazer? Ela perguntou. Olhei para a janela, para as árvores da rua que eu conheço há 27 anos. Quero saber tudo o que ele fez nesses 7 meses que eu não sei ainda, respondi. Não só o que eu documentei, o que ele movimentou, com quem ele falou, o que a Fernanda recebeu de verdade e como. Isadora assentiu com aquele olhar sério de quem já está organizando os próximos passos. Então vamos trabalhar. O que se seguiu foram 10 dias de investigação silenciosa, que eu nunca descreverei completamente, porque parte das informações continua protegida por sigilo profissional. Mas vou te contar o suficiente para você entender o que estava por vir. Isadora puxou o histórico societário da empresa da Fernanda, a consultoria de imagem. O que encontrou era, nos termos dela, irregular de um jeito que não é coincidência. A empresa tinha recebido, ao longo de 18 meses antes da falência, pagamentos regulares da empresa do Gustavo em valores que totalizavam R$224 mil por serviços de consultoria cujas entregas não constavam em nenhum contrato com escopo definido. Informal demais para ser acidental. Formal demais, com emissão de notas fiscais regulares, para ter sido feito sem planejamento. Isadora também encontrou que em 2 desses pagamentos, uma parte do valor tinha saído da empresa da Fernanda para uma conta corrente em nome de uma terceira pessoa. O nome de uma prima da Fernanda que não tinha relação documentada com nenhuma atividade comercial entre as 2 empresas. Tia Marlene, Isadora me disse numa tarde, com o tom cuidadoso que usa quando a informação é delicada, o que você tem aqui é um padrão de drenagem financeira com intermediária. Não é minha área específica, mas eu tenho um colega que atua nesse campo que vai querer ver isso. Eu soube naquele momento que o que tinha começado como uma cobrança extrajudicial de R$47 mil estava prestes a se tornar algo consideravelmente mais sério. Enquanto Isadora investigava, eu continuava minha rotina com deliberada normalidade. Acordava, caminhava com Dona Celeste, trabalhava, jantava sozinha com a toalha bordada na mesa da sala. O Gustavo tinha adotado uma política de evitação total,
Mal aparecia, chegava tarde, saía cedo. A Fernanda não vinha mais. Dona Celeste, nas caminhadas matinais, me contou coisas que eu não sabia. Que na semana depois do jantar, tinha visto Gustavo na calçada ao telefone várias vezes em horários que ela chamou de estranhos para telefonemas normais. Tarde da noite, cedo da manhã. Que uma vez tinha escutado ele dizer o nome de um advogado, alguém que ela não conhecia, com o tom de quem está sendo instruído. Marlene, aquele menino está se preparando para alguma coisa. Não sei o quê, mas não é conversa de quem vai embora de mala e bala. Eu sei, eu disse, mas a preparação dele vai chegar tarde. Ela me olhou com aquele olhar de ex-diretora que já viu muita coisa se resolver de formas que ninguém esperava. Você já tem o que precisa? Respondi que sim. Então é só questão de tempo. Assentiu para a árvore na calçada, como se estivesse encerrando o assunto de uma vez, e continuamos caminhando. Na quinta-feira da segunda semana, Isadora me ligou às 6 da tarde com a voz que usa quando tem uma notícia que muda a equação. Tia, o colega especialista revisou o material. A estrutura de pagamentos da Fernanda para a conta da prima configura, na avaliação dele, indício de simulação negocial para ocultar remuneração. Não é garantia de conclusão judicial, mas é suficiente para uma representação formal que vai precisar de resposta. Fiz uma pergunta objetiva. Isso afeta a negociação da dívida do Gustavo comigo? Isadora ficou quieta por um momento. Afeta o poder de barganha dele, tia. Bastante. Com isso em mãos, enviei uma mensagem para o Gustavo. Curta, objetiva, no tom de comunicado profissional que adotei desde a segunda-feira da notificação. Gustavo, preciso que você, a Fernanda e o advogado de vocês venham ao apartamento na próxima terça-feira, às 18 horas. Tenho informações que precisam ser discutidas presencialmente antes do encerramento do prazo da notificação. A Isadora estará presente. A resposta veio em 40 minutos. Ok. Uma palavra. Sem questionamento, sem negociação de data. O que me disse que ele sabia que não tinha como recusar. Na semana que faltava para a terça-feira, preparei cada detalhe do que ia acontecer naquela sala com a mesma precisão com que Marlene Teixeira Drummond prepara qualquer auditoria importante. Não com raiva, com método. Na manhã da terça-feira, acordei às 5h30 mais uma vez. Fiz café, abri o notebook, revisei pela última vez cada documento da pasta, cada número, cada data. Não porque precisasse revisar. Eu sabia aqueles números de memória. Como sei os balanços dos clientes que acompanho há anos, porque números que importam ficam gravados numa camada diferente da memória, mas porque a revisão era um ritual, a última verificação antes de executar. Às 9 da manhã, o Roberto chegou. Entrou, colocou a pasta dele sobre a mesa, me olhou por um momento e disse apenas: "Você está bem?" Respondi que sim. "Então vamos." Abrimos os documentos lado a lado, fizemos a última conferência cruzada, confirmamos que cada anexo estava na ordem certa, cada valor estava referenciado ao extrato correspondente. Às 10, chegou a Isadora com uma pasta grossa e um cartão de visitas do colega especialista na área que tinha revisado o material da Fernanda, caso fosse necessário apresentá-lo. Ela me abraçou na porta e disse em voz baixa: "A gente tem tudo, tia. Tudo. Não precisava de mais." Arrumei a sala com cuidado. Não com a pressa de quem recebe hóspedes, mas com a deliberação de quem está preparando um espaço de trabalho. A mesa estava limpa. Sobre ela, eu coloquei 3 pastas organizadas por tema, uma pequena garrafa de água e copos, porque até no confronto eu sou anfitriona. A toalha bordada não estava. Aquela ficava para os jantares onde a mesa era de prazer. Esse era outro tipo de mesa. Às 17h50, ouvi o interfone. Gustavo entrou primeiro. De terno escuro, cabelo penteado, aquela postura de homem de negócios que ele adota quando quer parecer mais do que é. Postura que aprendi a reconhecer quando ele tinha 16 anos e queria convencer que tinha feito a lição de casa quando não tinha. Atrás dele, a Fernanda, com um blazer bem cortado e aquele ar de ter se preparado para alguma batalha cujos contornos ela não dominava completamente. E por último, um homem que eu não conhecia, 50 e poucos anos, pasta de couro, o ar desconfiado de advogado que foi contratado às pressas para uma situação que não entende completamente.
Boa noite, Gustavo, Fernanda. Virei para o advogado. Doutor, obrigada por vir. Podem sentar. Sentaram. Gustavo olhou para Roberto, depois para Isadora, depois para mim. Sua expressão tentava manter a neutralidade de quem não quer demonstrar nervosismo, mas eu conheço meu filho. O ângulo dos ombros, a linha da mandíbula. Ele estava tenso. Muito. Vou ser direta, comecei, porque todos nós temos tempo limitado e porque eu respeito as pessoas suficientemente para não rodeios. Abri a primeira pasta. Este é o documento que o Gustavo já recebeu. A notificação extrajudicial de R$ 47.380, referente a 7 meses de despesas custeadas por mim. Cada item está documentado com data, valor e comprovante. O e-mail de outubro, onde o Gustavo reconhece voluntariamente a dívida e promete restituição, está anexo como documento 1. Gustavo abriu a boca. Fechou. O advogado dele tentou intervir. Dona Marlene, sobre esse e-mail, há questões de contexto que precisam ser consideradas. Doutor, eu disse, com o mesmo tom que uso para interromper clientes que tentam justificar irregularidades contábeis. O e-mail foi enviado do endereço pessoal do Gustavo, com data e hora registradas no servidor, e reconhece explicitamente as despesas e a intenção de restituição. Não há contexto que altere esses elementos. A Isadora pode detalhar a fundamentação jurídica se necessário. Isadora assentiu sem falar, o que era mais eloquente do que qualquer discurso. Peguei a segunda pasta. Este é o material adicional que surgiu no curso da preparação para esta reunião. Coloquei sobre a mesa os documentos que Isadora e o colega dela tinham compilado. Apresentei cada item com a precisão de uma leitura de balanço, sem emoção, sem dramatismo, apenas fato, data, valor, implicação. Os pagamentos da empresa do Gustavo para a empresa da Fernanda, R$ 224 mil ao longo de 18 meses, por serviços sem escopo definido em contrato. As transferências subsequentes da empresa da Fernanda para a conta da prima, em parcelas que somavam R$ 136 mil. O parecer preliminar do especialista indicando padrão consistente, com simulação negocial para ocultação de remuneração. Enquanto eu falava, a Fernanda foi ficando cada vez mais quieta. A postura de blazer bem cortado foi desaparecendo. Ela ficou menor na cadeira, com as mãos juntas na frente. Aquele encolhimento involuntário de quem percebe que o chão está cedendo. Gustavo tentou reagir. Isso é especulação. Você não tem como provar. Gustavo, Roberto disse pela primeira vez, com aquela voz pausada que corta sem elevar o tom. Eu conheço os números dessa firma há 30 anos. E conheço o padrão de simulação quando vejo. Deixa a sua mãe terminar. Gustavo ficou em silêncio. A autoridade do Roberto sobre ele ainda funcionava, mesmo depois de tudo. O peso dos homens mais velhos que o respeitaram nos anos em que ainda era uma promessa. Continuei. A relevância disso para esta reunião é a seguinte. O dinheiro que pagou a Fernanda, que fluiu parcialmente para terceiros por canais que não configuram prestação de serviço legítima, veio em parte de recursos que o Gustavo obteve em empréstimos sobre os quais ele me omitiu a existência quando me pediu para avaliar os balanços. Parte desse dinheiro, portanto, saiu do buraco que ele pediu a minha ajuda para tapar. Eu financiei, indiretamente, a estrutura que o levou à falência. Pausa. Quero que todos neste lugar entendam o que essa linha significa. O advogado do Gustavo estava tomando notas com urgência. Agora, eu disse, abrindo a terceira pasta, chegamos à parte da reunião que o doutor vai querer registrar com atenção. Isadora colocou sobre a mesa um documento novo. Um termo de confissão de dívida, formatado nos padrões corretos, com reconhecimento por cartório, com cláusula de execução imediata em caso de inadimplência, e com um valor atualizado, não apenas os R$ 47.380 da notificação original, mas esse valor corrigido pela taxa Selic do período de 7 meses, acrescido de honorários de consultoria jurídica da Isadora. Total, R$ 53.740. O Gustavo vai assinar esse documento hoje, na presença das testemunhas aqui reunidas, com reconhecimento em cartório até sexta-feira.
O pagamento será em 12 parcelas mensais, com juros de 1% ao mês sobre o saldo devedor, começando em 30 dias. O advogado do Gustavo se inclinou para ele e começou a falar em voz baixa. Gustavo ouviu, olhou para mim, ouviu mais, olhou para os documentos sobre a mesa. A Fernanda não disse uma palavra. Dona Marlene, o advogado disse, meu cliente precisa de tempo para avaliar. Doutor, o prazo da notificação extrajudicial vence em 3 dias úteis. Se esse documento não for assinado hoje, a ação judicial será protocolada na sexta-feira pela manhã. E o material sobre a empresa da Fernanda será encaminhado simultaneamente ao órgão competente para avaliação dos indícios de simulação negocial. Olhei diretamente para a Fernanda pela primeira vez desde que ela sentou. Fernanda, você tem uma empresa ativa, uma marca pessoal que é o seu sustento. Isadora pode te explicar melhor do que eu as implicações de uma investigação formal nesse contexto. A Fernanda levantou os olhos para mim pela primeira vez. Não com raiva, com aquele olhar de quem percebeu, tarde demais, que estava no lado errado de uma mesa construída por alguém que entende de números muito melhor do que ela. Gustavo, ela disse, a voz baixa mas firme. Assina. Ele me olhou por um longo momento. Em 41 anos de convivência, eu aprendi cada expressão do meu filho. Aprendi a expressão da criança que quer algo e não quer pedir diretamente. Aprendi a expressão do adolescente que aprendeu a manipular. Aprendi a expressão do adulto que construiu uma armadura de arrogância para não precisar mostrar que tem medo. E aprendi, naquela noite, uma expressão que eu não tinha visto antes. A expressão de quem percebe, com a clareza brutal que só a derrota produz, que a pessoa à sua frente nunca foi o que ele imaginou que era. Ele imaginou uma mãe. Encontrou a contadora. Pegou a caneta, assinou. Roberto assinou como testemunha. Isadora assinou como consultora jurídica. O advogado do Gustavo assinou como representante. Ótimo, eu disse, com o mesmo tom que uso para encerrar uma reunião de trabalho bem-sucedida. A cópia original fica com a Isadora. As cópias para vocês estão aqui. Entreguei os envelopes selados. Doutor, a Isadora vai entrar em contato sobre a logística do reconhecimento em cartório. Gustavo, Fernanda, obrigada por virem. Me levantei. Fui até a janela e fiquei olhando para a rua, as costas para eles, enquanto eles juntavam os pertences e saíam. Ouvi o barulho das cadeiras, os passos, a voz baixa do advogado dando alguma instrução, a porta abrindo. Antes de fechar, Gustavo parou. Eu não me virei. Você é fria, mãe, ele disse. Esperei 3 segundos antes de responder, ainda de costas para ele. Não, filho. Sou contadora. São coisas parecidas, mas não são iguais. A porta fechou. Fiquei um momento olhando para a rua, para as árvores, para a calçada onde meu filho tinha fumado com cara fechada enquanto planejava o que ia fazer e não conseguiu. Para a cidade que eu habito há décadas, que nunca me deve nada, mas que eu ajudei a construir um pouco, com as notas fiscais que eu conferi, com os balanços que eu fechei, com as empresas que eu ajudei a ficar no azul. Roberto colocou a mão no meu ombro por 1 segundo. Não disse nada, não precisou. Isadora veio abraçar. Acabou, tia Marlene. Fiz que sim com a cabeça. Mas não era exatamente isso. Não tinha acabado. Tinha sido concluído, que é diferente. Acabar implica que algo se desfez. Concluir é quando você fecha o balanço, bate os números, arquiva a pasta e vai para a próxima página do caderno. E eu tinha muitas páginas pela frente. Se você chegou até aqui, obrigada por ter ficado. Comenta embaixo. Você teria assinado aquele termo? Ou teria tentado uma última saída? Porque o que aconteceu depois, e onde estou hoje, ainda precisa ser contado. Gustavo se mudou 3 semanas depois da reunião. Saiu com as mesmas 2 malas médias que tinha chegado, acrescidas de algumas caixas que a Fernanda ajudou a carregar sem adentrar o apartamento, ficando no corredor do prédio com aquele ar de quem prefere não revisitar o espaço de uma derrota. Ele não pediu ajuda. Não pediu nada. Desceu os andares no elevador com as caixas, carregou o carro e voltou uma última vez para pegar a bolsa do notebook. Foi nessa última subida que ele parou na porta da sala por um momento. Eu estava sentada no sofá com um livro, de óculos. Ele ficou me olhando sem entrar. Eu tirei os óculos e sustentei o olhar. Não havia mais nada performático naquele momento.
nem da minha parte, nem da dele. Era apenas a clareza das coisas que chegaram ao fim de um ciclo. Você está bem? Ele perguntou. Estou, respondi. Você? Ele não respondeu. Assentiu uma vez, uma daquelas afirmações masculinas que evitam a palavra, e saiu. Fechei o livro. Fui até a janela, assisti o carro sair pela rua entre as copas das árvores, sumir na esquina, desaparecer no tráfego da tarde de Porto Alegre. Não senti vitória naquele momento. Senti o peso limpo das coisas resolvidas. O termo de confissão de dívida foi reconhecido em cartório na sexta-feira, como combinado. A primeira parcela chegou no dia 15 do mês seguinte. Uma transferência de R$ 4.478,33, exata até o centavo, o que me disse que ele tinha consultado a Isadora sobre o cálculo correto ou que o advogado tinha feito isso por ele. Recebi a notificação bancária, verifiquei, arquivei. Toda a parcela chegou no 15 desde então, sem atraso, sem mensagem. Apenas a transferência, que o sistema registra e que eu não preciso verificar manualmente porque tenho o alerta configurado. Às vezes, ele manda uma mensagem curta. Oi, mãe, que eu respondo com igual economia de palavras. Passou bem? Nas datas de feriado que eu respondo com passei você? Não rompemos. O fio existe, mas não é mais o fio de uma dependência que eu sustentava às minhas custas. É o fio fino de uma relação que foi reescrita nos meus termos e que pode crescer de outro jeito se ele um dia decidir cultivá-la com honestidade. Não aceito pedido de desculpa que não venha acompanhado de mudança visível. Palavras eu já ouvi suficientes. A investigação sobre a empresa da Fernanda seguiu seu curso formal, conduzida pelo colega da Isadora com os documentos levantados. Não é meu processo, não é minha batalha, não me cabe acompanhar cada detalhe. Isadora me atualiza quando há novidade relevante e eu ouço, registro e continuo com o meu trabalho. O que eu sei é que a Fernanda suspendeu temporariamente as atividades da consultoria e que o modelo de negócios que ela construiu ao redor do Gustavo não sobreviveu ao fim da relação com ele, o que não me surpreende. Estruturas construídas sobre conveniência raramente sobrevivem quando a conveniência desaparece. O Gustavo e a Fernanda estão num apartamento alugado no bairro Petrópolis, menor do que o dele era antes da falência. Roberto tem notícias às vezes porque Porto Alegre é uma cidade de relações, de pessoas que se cruzam há décadas nos mesmos ambientes e porque o Roberto, diferente de mim, ainda tem um interesse benevolente no que se passa com o Gustavo. Ele está trabalhando como consultor freelance de eventos, projetos pequenos, nada do porte de antes. Está reconstruindo. Se está fazendo isso da forma correta, não sei. Espero que sim. Não por mim, por ele mesmo, porque é muito mais pesado carregar 40 anos de arrogância do que carregar 40 anos de trabalho honesto. E eu? A Roberto e eu abrimos a filial de consultoria digital da Drummond & Caixeta no mês passado. Foi ideia minha, surgida naquele período depois que o Gustavo saiu, e eu me vi com tempo, energia, clareza e um apetite por construção que não sentia com tanta força há anos. É uma filial pequena por enquanto, 2 consultores júniores e uma plataforma online, mas já temos clientes ativos e uma carteira que Roberto disse ser promissora com a linguagem cautelosa que ele usa quando na verdade está entusiasmado. Na semana em que fechamos o contrato da filial, ele me mandou uma mensagem. Marlene, você é a única pessoa que conheço capaz de transformar uma briga de família em alavanca de negócio. Sorri, guardei o celular e voltei para os números. A Isadora janta aqui uma vez por mês. Ela insiste em trazer o vinho. Eu insisto em cozinhar, porque gosto de cozinhar quando escolho para quem e quando. Comemos na sala, com a toalha bordada na mesa, com as taças boas, conversando sobre trabalho e sobre a vida e sobre a Beatriz, a mãe dela, que eu ainda sinto falta de um jeito particular, aquele saudade de quem perdeu uma amiga que sabia seus números sem que você precisasse explicar. A Isadora herdou isso. É uma bênção. Dona Celeste e eu caminhamos toda manhã às 7, pelo quarteirão, e às vezes mais longe quando o tempo está bom. Ela conta histórias dos 22 anos que dirigiu a escola, histórias de alunos que voltaram para agradecer décadas depois, de professores que passaram pela instituição
E foram para lugares que ela não esperava. De uma vida inteira dedicada à instituição pública, com a tenacidade de quem sabe que o trabalho correto raramente tem plateia, mas sempre tem resultado. Às vezes rio até doer. Ela é a melhor companhia da minha semana. Não estou namorando. Não estou procurando. Estou pela primeira vez em muitos anos completamente satisfeita com a própria companhia. Descobri que há uma diferença entre solidão e solitude, e que passei boa parte da vida confundindo as duas. Solidão é a ausência que dói. Solitude é o espaço que você escolhe, que tem sabor próprio, que deixa a cabeça livre para pensar, para criar, para ser integralmente quem você é, sem negociar nada com ninguém. Tenho minha mesa. Tenho meu café. Tenho a janela com vista para as copas das árvores que cresceram junto comigo nessa rua. Tenho mãos que um dia foram mais calejadas do que são hoje, mas que ainda conhecem o trabalho, que ainda se movem com propósito, que construíram cada centímetro do espaço onde vivo. 35 anos fazendo balanços me ensinaram uma coisa que vale mais do que qualquer fórmula financeira, mais do que qualquer planilha, mais do que a soma de todos os números que passei por entre os dedos nessas décadas. Toda a conta chega. Você pode adiar, pode fingir que os números não existem, pode gastar o que não é seu e chamar de emprestado aquilo que nunca vai devolver. Pode sentar à mesa de uma mãe, beber o vinho dela, comer a comida que ela fez com as próprias mãos e ainda apontar para ela e dizer que é a empregada. Mas no final do mês, o extrato não mente. E sempre haverá alguém que sabe ler extrato melhor do que você esperava. Dignidade não tem preço em reais, mas tem valor de balanço. É o ativo que permanece depois que tudo que era falso desaparece. É o que fica quando a fumaça da arrogância dos outros se dissipa. É o que você carrega nos ombros quando sai de uma sala onde acabou de virar os próprios números contra quem tentou te apagar. Eu saí daquela sala de costas. Virei para a janela antes de deixar ele sair. Não porque não tinha coragem de olhar, mas porque o que havia para ver, as árvores, a rua, a cidade construída por mãos que trabalham, era muito mais interessante do que a expressão de quem acabou de descobrir que a mãe que chamou de empregada era a sócia mais importante da própria vida. E ela acabou de se demitir. Se essa história tocou em algo que você já viveu ou que você viu alguém viver, compartilha. Não porque eu precise de palmas, mas porque tem alguém assistindo agora que está sentado na cozinha da própria casa e precisa saber que o extrato pode virar. Inscreve no canal e clica na próxima história que está aparecendo aí na tela. Ela está esperando por você.